Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje nós vamos falar sobre utilizar os mapas de Carnot. É muito importante que você que está estudando eletrônica digital e que está vendo essa aula, assista primeiro a aula interpretando mapas de Carnot. O mapa de Carnot ele é composto de linhas e colunas, onde ele forma algumas células que a gente vai preencher de acordo com a tabela verdade do circuito lógico. A gente tem um circuito digital, ele tem uma tabela verdade, e a gente vai pegar aquela tabela verdade e preencher. Na verdade, a gente transpõe aquela tabela para o mapa. O mapa é como se fosse uma forma diferente da gente escrever, da gente representar a tabela verdade. Só que a gente usa o mapa para fazer uma simplificação do circuito. Essa é a vantagem dele com relação à tabela. Se a gente tem uma tabela verdade com duas variáveis, com duas entradas, né? Então, por exemplo, entradas A e B, eu tenho 4 possibilidades diferentes de ligação. Eu posso ligar as duas entradas em 0, entrada A em 0, B em 1, entrada A em 1, B em 0 ou as duas em 1. Ou seja, a minha tabela vai ter 4 linhas. Se a minha tabela vai ter 4 linhas, o meu mapa vai ter 4 células. Sempre o número de linhas da tabela vai ser igual ao número de células do mapa de Carnot. Tem que necessariamente ser igual, porque cada saída, cada condição da tabela tem que ser transposta para o mapa. Eu tenho que ter uma célula equivalente a cada linha da tabela no mapa para poder fazer esse preenchimento. Se eu tiver 3 variáveis na minha tabela, A, B e C, eu vou ter 8 possibilidades, eu vou ter 8 linhas diferentes. Essas 8 linhas vão ser 8 células no meu mapa de Carnot. E para cada linha da tabela, eu tenho uma célula respectiva, uma célula equivalente no meu mapa. Vamos a um exemplo. Eu tenho uma tabela verdade, onde eu tenho 3 variáveis, A, B e C, o que me leva a 8 condições de entrada. Eu tenho desde as 3 entradas em 0, até as 3 entradas em 1. Então, todas as possibilidades de ligar 0 e 1 nas entradas A, B e C, elas estão descritas aqui. Você pode pensar em qualquer possibilidade. Vamos jogar o A valendo 0, o B valendo 1, o C valendo 0. Tem que estar aqui. Todas as possibilidades estão aqui. E eu tenho uma saída para cada condição. Desde a primeira condição, A, B e C valendo 0, até a última, A, B e C valendo 1, a saída pode valer 1, pode valer 0. E aí a gente escolhe. Esse circuito aqui, ele tinha que funcionar desse jeito. É condição do circuito que para a primeira linha a saída seja 0, para a segunda, terceira e quarta a saída seja 1, para a quinta linha a saída seja 0, sexta seja 1, sétima 0 e oitava 1. Tá? Então o circuito tem que funcionar desse jeito. Bom, se a gente, pela tabela verdade, extrair a expressão lógica desse circuito, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. E é uma expressão até bem comprida, até bem complexa, porque se a gente montar o circuito do jeito que ele está aí, a gente vai ter várias tabelas, várias portas lógicas a serem usadas. O circuito não vai ficar pequeno, e isso aí aumenta o número de chances da gente fazer uma ligação errada, aumenta o número de componentes, o circuito vai ficar maior. Então tem uma série de implicações que fazem a gente querer, né, e buscar métodos de simplificar esse circuito. Se eu tenho um circuito menor, mais simples, que vai funcionar igualzinho esse aqui, então eu vou usar o menor, eu não vou usar esse mais extenso. É o que está escrito aqui, essa expressão não está na forma simplificada. Existem outras formas de montar esse circuito sem precisar montar a expressão desse tamanho e que vão resultar no mesmo funcionamento. O circuito que eu vou montar menor, simplificado, ele vai funcionar do mesmo jeito que esse aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou pegar a minha tabela verdade e vou montar um mapa de Carnot respectivo. A gente ensinou a preencher esse mapa na aula anterior, interpretando mapas de Carnot. O que eu tenho ali? Eu tenho 8 células, que cada célula representa uma condição dessas linhas aqui. Eu tenho 8 linhas aqui, cada linha está representada numa daquelas células. Bom, aonde eu tenho a variável com a barra em cima, eu vou considerar que a variável está valendo 0. Então, por exemplo, onde eu ver A barrado,
São as linhas aqui da tabela que o A vale 0. Então são essas 4 primeiras linhas. Aonde eu tenho o A sem a barra, é o A valendo 1. O A valendo 1 são as 4 últimas linhas da tabela. Então eu já sei que essas 4 primeiras linhas são as 4 células da esquerda do mapa. Porque o A está valendo 0 e elas estão lá na coluna do A barrado. As 4 últimas linhas estão do lado direito do mapa, que são as linhas onde o A está sem barra, o A vale 1. Só que eu não tenho só o A, eu tenho o B e o C também. Então o B barra vale a mesma regra. O B com a barra vale para todas as linhas da tabela onde o B vale 0. Que linhas que o B vale 0? As 2 primeiras aqui, ó, o B vale 0, e essas 2 aqui. Qual a diferença dessas 2 para essa? As outras variáveis, que elas assumiram valores diferentes. E aonde o B vale 1? O B vale 1 nessas 2 e nessas 2 últimas. Bom, eu tenho a linha de cima do mapa como B barra. O B ali vale 0. Então, os valores dessas 2 linhas e dessas eu sei que vai ter que estar na linha de cima. Os valores das linhas que o B vale 1, eu sei que vão ter que estar na linha de baixo. Qual a expressão que está faltando? A expressão C, a terceira. O C também pode valer 0 ou 1. Então o C a gente fez diferente. O C está na parte de baixo do mapa. E nas pontas é o C valendo 0, é o C com barra. E nas 2 colunas do meio é o C valendo 1. Bom, o C aqui na tabela ele alterna. Ó. Primeira linha ele vale 0, a segunda ele vale 1. Terceira ele vale 0, quarta ele vale 1. Quinta vale 0, sexta vale 1. Sétima vale 0, oitava vale 1. Ele fica sempre 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então nas linhas que ele vale 0, eu sei que ele vai ter que estar nas colunas do C barrado. Nas que ele vale 1, ele vai ter que estar nas 2 colunas do meio. Vamos preencher, vamos ver. Quais saídas vale 1 na tabela? Porque a gente só usa no mapa as células que têm valor 1. Então, por exemplo, a primeira linha aqui, ó, que a saída vale 0, eu não vou usar. Então eu vou pular ela, eu nem preciso colocar essa linha no mapa. Vamos para a segunda linha. A vale 0, B vale 0 e o C vale 1. Para essa condição, a saída vale 1. Aonde o A vale 0 no mapa? A gente viu que são nas 4 colunas nas 2 colunas ou nas 4 células da esquerda. Então eu sei que esse 1, ele vai aparecer em uma daquelas 4 células. Então o A vale 0, eu já detectei um pedaço do mapa onde o A vale 0. Aonde o B vale 0? O B vale 0 na linha de cima. Então, daquelas 4 células da esquerda, eu sei que eu vou usar uma das 2 de cima. Ou a da esquerda ou a da direita. E o C vale 1. Aonde o C vale 1? Nessa coluna da esquerda ou naquela próxima? É na próxima, na segunda coluna. Então, eu localizei aonde esse 1 da segunda linha da tabela tem que aparecer ali no mapa. É naquela segunda célula da linha de cima. Esse 1 da tabela, eu vou desenhar ele, eu vou escrever ele lá dentro. Eu vou marcar aquela célula com valor 1. Só que não tem só essa saída que vale 1, tem outras. Olha a próxima. A vale 0, B vale 1, C vale 0, saída vale 1. Então vamos lá. A vale 0, aonde o A vale 0? Nas 2 colunas da esquerda. B vale 1. Opa, onde o B vale 1? Na linha de baixo, não é? Então, ou é essa célula ou é a do lado. É uma dessas 2. E o C vale 0. Onde o C vale 0? Na coluna da esquerda. Então, esse 1 da terceira linha vem aqui. Quarta linha. A vale 0, B vale 1 e C vale 1. O A vale 0, eu sei que é nessas 2 colunas. O B vale 1 nessa linha. Então, eu sei que vai ser aqui, ó. É onde o C vale 1. Esse 1 da quarta linha aparece lá. Tem mais 2 linhas de saída igual a 1. Essa e essa. Vamos fazer as 2. A vale 1. Aonde o A vale 1 no mapa? Nas 2 colunas da direita. B vale 0. Aonde o B vale 0 no mapa? Na linha de cima. E o C vale 1. Aonde o C vale 1 no mapa? Nessa coluna aqui, na terceira. Da esquerda para a direita. Então eu sei que esse 1
dessa linha aqui, ele está caracterizado no mapa naquela célula, na terceira célula da linha de cima, da esquerda para a direita. E faltou a última linha aqui só. A vale 1, B vale 1 e C vale 1. Aonde o A vale 1? 2 colunas à direita. Aonde o B vale 1? Na linha de baixo. Aonde o C vale 1? Naquela segunda coluna da direita para a esquerda. Eu anotei lá. Bom, acabei de preencher o mapa. Todos os valores de saídas iguais a 1 que eu tinha na tabela, eu coloquei no mapa já. O que eu preciso fazer agora? Aplicar as regras de simplificação no mapa. Já usei a tabela, esquece a tabela agora. Aplicar as regras de simplificação no mapa para extrair a expressão simplificada. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente pode pegar uma célula sozinha, ou pode pegar um par de células, desde que estejam lado a lado ou uma acima da outra, não pode pegar na diagonal, ou 4 células, ou 8 células, ou 16 células. Ali o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar um conjunto de 4 células, que é aquele quadradão que está bem no meio do mapa. 1, 1, 1, 1. Aquilo ali eu faço um laço único, com aqueles 4. E eu consigo pegar esse 1 que ficou sobrando e juntar ele com o 1 do lado. Ah, mas já usou aquele 1, não tem problema, você pode usar mais de uma vez a mesma célula. Você não precisa, você pode repetir quantas vezes você quiser a célula. Então eu vou pegar esse 1 com aquele outro. Quantos laços eu tive na célula 2? Aquele maior com 4 células e esse outro com 2. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar cada laço e ver qual variável teve alteração dentro do laço. Vamos começar por aquele maior. Aquele laço maior. Se eu analisar as 4 células, o que eu estou vendo de diferente de uma célula para outra? Por exemplo, o primeiro 1 aqui da esquerda. O A, ele está na coluna que o A é barrado. E na coluna, no 1 da direita, ele está na coluna que o A está sem barra. Houve variação? Houve. O A não entra na expressão. Se houve variação, aquela variável, ela não vai fazer parte da expressão. Então, o 1 está na coluna do A barrado e tem outro 1 na coluna do A. O A saiu fora. O 1 de cima está na linha do B barrado e o 1 de baixo está na linha do B sem barra. Houve variação? Houve. O B também não vai entrar na expressão. Tem um na linha do B barrado e tem um na linha do B sem barra. Agora, se eu olhar os 4 1s, as 4 células que contêm 1, todas elas estão na coluna do C sem barra. Nenhuma delas está na coluna ou na linha do C barrado. Então o C pode ficar na expressão. C com barra ou sem barra? O que apareceu ali no mapa? O C sem a barra. Então eu vou colocar na minha expressão a variável C. Acabou? Tem mais laço para ver? Tem mais um, não tem? Então eu vou colocar C ou, o ou era o que? Era o mais. E o outro laço. Vamos fazer a mesma análise para o outro laço. O A teve variação do outro laço? Vamos ver. Eu tenho 2 células agora para analisar. O 1 aqui da esquerda, da parte de baixo, ele está na coluna do A barrado. E o 1 da direita também. Então não teve variação. Então eu posso manter esse A barra na expressão. Então para a expressão eu escrevo A barrado. O B teve variação, ó, o 1 da esquerda está na linha do B, sem barra. E o da direita também. Não teve variação. Então A barra e B, ponto B. Não teve variação. Agora o C teve variação? Teve. O 1 da esquerda está na coluna do C barrado, o da direita está na coluna do C. Então teve variação, C não entra. Como é que fica a expressão final, então? Ela fica A barra EB, que é o laço menor, ou, que é quando pula para o outro laço, C. Daquela expressão que a gente tinha no início, aquela que a gente extraiu direto da tabela verdade, que tinha um monte de variáveis, tinha um monte de portas lógicas, era uma expressão bem extensa, eu consegui reduzir para essa daqui.
E essa expressão, se eu montar esse circuito aqui, ela vai ter um funcionamento exatamente igual àquela expressão anterior. A vantagem é que eu tenho muito menos portas lógicas para ligar, eu vou fazer muito menos ligações físicas, vou usar muito menos componentes, vou usar menos espaço na placa, vai dissipar menos potência. Eu tenho uma série de vantagens em fazer isso. Então, dessa maneira, a gente consegue reduzir, a gente consegue simplificar expressões utilizando o mapa de Carnot. Essa foi a aula de Utilizando Mapas de Carnot do Instituto Monitor. Obrigado pela sua participação e até a próxima.